Sabemos que a crucificação do Senhor, ainda que para eles foi uma vingança, para nós foi a nossa salvação. Então as coisas que o mundo, que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração das pessoas, são as que Deus preparou para os que o amam. Queremos crer que todos que estão ouvindo agora, nós aqui, por este mundo afora, queremos crer que Deus lhe dá a condição de meditar, ouvir e receber estas coisas, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. E aqui é que é importante, irmãos, o Espírito de Deus trouxe de Deus e nos revelou as coisas para a nossa salvação. Por isso, quando nós vamos congregar, é bom que todos nós vamos à casa do Senhor, primeiro para adorar a Deus, e segundo para ouvir o que Ele quer de nós para melhorarmos o nosso caminho. A maioria de nós vai à casa do Senhor esperando resolução de problemas visíveis, uma dor, um problema, um negócio. Quero saber se eu posso ir, se eu não vou. Quero saber se eu compro, se eu não compro. Quero saber se eu caso, se eu não caso. Se é esta, se é aquela, se é aquele outro. É claro que nós precisamos saber. Mas isso tudo fica em segundo plano. O primeiro plano, a maior necessidade, eu quero saber que Deus me revele pelo seu Espírito o que eu preciso fazer para lhe agradar mais. Será que alguém veio aqui hoje, irmãos? Será que alguém veio à casa do Senhor hoje? Senhor, eu vou congregar, mas eu quero saber melhor a tua vontade. Como é que eu faço para estar melhor contigo e pior com aquilo que é do mundo? Porque eu percebo que eu fico muito melhor com as coisas desta vida do que das coisas espirituais. Mas eu queria melhorar espiritualmente. Será que tem alguém com esta intenção hoje? Cada um analise. Se tens no coração esta intenção de melhorar o teu viver com Deus, então estes pensamentos vêm de Deus e estes mistérios Deus vai abrir para ti. Vai te mostrar como melhorar os teus caminhos diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E qual é o homem que sabe as coisas do homem? Cada um sabe de si, nem de nós mesmos nós sabemos direito, não é? Porque se eu quiser lembrar o que aconteceu comigo ontem, eu já não consigo. Porque eu vou armazenando aqui na cabeça as coisas, vai ficando as coisas de ontem para mais ontem, e depois não lembro mais. Chega alguém e fala, escuta, você lembra aquela hora que você estava andando e viu isso? Ontem? Quando? Foi ontem, mas eu não lembro. Mas foi ontem, eu estava junto. Olha, eu não estou conseguindo lembrar. Nem o que passou nós lembramos. Mas olha o que acontece com aqueles que querem ser santificados. O Espírito de Deus, ele penetra até as suas profundezas, ou seja, no cérebro de Deus, no pensamento de Deus. E de lá, ele manifesta para nós as coisas que estão ocultas em Deus por Jesus Cristo. Os irmãos acham que é pouco isso aí? Deus traz para nós aquilo que está guardado com Ele e manifesta a nós. Estas coisas são sublimes, irmãos. Coisa que o nosso adversário perdeu quando ele estava em glória com Deus. Perdeu. E hoje nos é revelado. Por isso que ele nos tenta. Ele não pode admitir, nosso inimigo, que um homem, uma mulher, uma pessoa humana, sujeita ao pecado que ele mesmo trouxe, agora, pela fé, ora, e Deus lhe revela coisas dos céus que o homem não pode entender. O adversário não pode aceitar isso. É por isso que ele nos tenta de dia e de noite. Mas por conta disto, o Senhor nos reserva o poder dele que está em cada um de nós. E o poder de Deus em nós nos guarda de toda tentação,
porque Deus revela para nós o que é dele e o adversário não consegue suportar isto. Então ele tenta o moço, tenta a moça, tenta o casado, tenta os casais principalmente, para se desentenderem, para contenderem, para se ofenderem, maltratarem. Ele entra ali, força um, força outro, porque ele não pode aceitar que um casal de crente fraco, humilde, que o mundo não dá nenhum valor, de repente seja revestido de tanto poder assim. Ele quer destruir o poder, mas o Espírito de Deus que habita em nós destruirá toda a fortaleza do maligno. Glória ao nome do Senhor. Então, como o senhor deu de falar, mas tem muita circunstância que pode levar a pessoa a sofrer a tentação. Por exemplo, marido e mulher, quando por uma coisa qualquer se desentende e começa uma guerra, um mal-estar entre os dois, a porta está aberta e os espíritos das trevas estão buscando um jeito de fazer um estrago ali. E se não tiver fé, ele vai deixar que o inimigo entre e culmina isso aí depois com uma separação. Isto, a pessoa leva à frente o seu direito, o seu prazer, a sua vontade, e esquece que dentro de si tem uma vida, e esta vida não pode ser ofendida pelo poder das trevas, mas faltou na pessoa o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus em nós. Faltou, então nós somos vencidos. Mas, irmãos, quem estiver ouvindo esta palavra e percebe que há uma força maligna que quer te destruir, quer destruir a tua vida familiar, marido contra mulher, filho contra pais e assim por diante, contendas familiares, parem um pouquinho e olhem, vejam que isto tudo vem das trevas, e quem traz coisas das trevas é o inimigo. Então você que é filho da luz, veja se não está faltando em ti o poder. Você está enfraquecido, a irmã está enfraquecida, e o Senhor manda a palavra para nos revestir de poder do alto. E este poder nos livra do poder das trevas e nos faz conhecer. Mas para isto, irmão, nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais. Então vejam aqui, quando nós somos revestidos do Espírito de Deus, que Ele toma conta do nosso ser, então nós nos tornamos espirituais. Por que espirituais? Porque em nós está o poder do Espírito Santo. E este poder do Espírito Santo faz a gente discernir bem tudo. O que é discernir? Compreender, entender. Tem gente que pega um livro, uma escritura qualquer de uma outra língua, do Japão, o japonês, por exemplo, a língua japonesa, ou o árabe, enfim, vê aquele mundo de sinais, não sabe se é de esquerda para direita, se é da direita para a esquerda, de cima para baixo, não compreende, quer ler, mas não sabe. É assim aquele que não é espiritual. O que não é espiritual, não entendo a minha vida. Eu não entendo porque acontece isso na minha casa, nos meus negócios. Não sei por que tudo dá errado. Eu não sei por que disso, eu não entendo por que aquilo. Mas o homem que é espiritual discerne bem tudo. Entende tudo. Os irmãos creem nisto aqui ou não? Se eu mandar de crer, aqui está a oportunidade de nós nos espiritualizarmos, nos revestirmos do Espírito de Deus, e nós vamos entender bem tudo. E se alguém estiver interessado em entender bem o porquê de certas coisas na tua vida, aqui está, o espiritual discerne bem tudo. E vejam, e de ninguém é discernido. O inimigo quer nos discernir, quer nos entender. Não entendo porque essa mulher vai bem, sofrendo com tantos problemas, mas ela é crente, ela ora, ela está toda hora em comunhão. Eu não entendo ela, e não é para entender mesmo. Mas nós devemos entender por onde que ele vem. Nós devemos entender quando ele se manifesta. Quando te dá aquela ira, aquele ódio que ferve no teu sangue, ele está te forçando. Discerna bem isto e para. Não, Deus me livre, eu vou fechar minha boca. Por que você ficou quieta? Porque eu discerni bem e eu vi que era uma entrada por adversário, então me calei. Bendito seja Deus.
Porque tem uma verdade, irmão, nós gostamos de discernir, de entender os outros. Às vezes o marido quer entender, mas não entendo essa mulher aí. Ou às vezes, Deus me livre, eu não entendo esse homem aí, estou casado há tanto tempo e não entendo ele. Mas procura entender você. O discernimento primeiro faz a gente entender a nós mesmos, a compreendermos a nós mesmos. Dá para